E a gente tem orado intensamente por essa semana. E eu queria dizer a você que eu tenho orado por você. Eu talvez não saiba o seu nome. Talvez eu não te conheça. Mas eu estive orando para que você estivesse aqui com a gente essa semana. E eu tenho pedido para que Deus me use apenas como um instrumento. Para que o seu coração seja transformado para a honra e glória de Deus. E a gente saia dessa semana reavivados. E vivendo no limite que Deus tem planejado para a nossa vida. Meu nome é Rafael. Eu era pastor da igreja do Jaraguá até mês passado. Porque no dia 31 de julho, eu, minha esposa e a minha filhinha, nós estamos nos mudando. Estamos indo para os Estados Unidos. Aceitamos um desafio que no começo a gente não queria. E a gente entendeu que Deus está nos mandando para lá, para a gente ajudar uma igreja que está se iniciando na Flórida, na cidade de Jacksonville. E a gente já está ansioso também por essa viagem. Minha esposa está aqui comigo. A nossa nenê acabou de dormir, ela tem 1 aninho e 3 meses. São as 2 mulheres mais bonitas desta igreja essa manhã. E a gente está feliz de estar aqui com vocês. E eu gostaria de pedir uma coisa a você. Assim como eu tenho orado por vocês, orem pela gente. Ore por mim durante essa semana, para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus. E que nesses encontros que tivermos, nós possamos aprender do plano que Deus tem para a nossa vida e como a gente pode viver o extraordinário neste mundo maluco que a gente vive. O reality show No Limite foi o primeiro reality show do Brasil. Estreou no dia 23 de julho de 2000 na Rede Globo de televisão. Antes eles participavam de diversas provas na praia, na floresta. E era um monte de lugar que eles estavam participando. Para que no final então eles pudessem ganhar um prêmio. A equipe que ganhasse tinha um medalhão que quebrava. Ó, eu tiro não sei quem e pá, aquele negócio todo. Ótimo. Quem apresentava era o Zeca Camargo. Esse foi o apresentador da série No Limite. O programa, ele foi baseado então no programa norte-americano chamado Survival. Então, claro, o brasileiro não inventa nada, copia tudo, né? Põe aí como que é o logo, isso, da série que começou nos Estados Unidos e tem até hoje. Você pode assistir, eles têm um monte de coisa. Ok, oração? Foi? Ótimo, a nossa semana de oração no limite não se baseia no seriado. Tá, não vou falar do seriado aqui, era só para introduzir um negócio. Mas ela tem várias similaridades com esse seriado. O propósito desse reality show era fazer as pessoas irem ao extremo da vida. Estresse físico, psicológico, estresse mental, social, era um negócio para levar as pessoas ao extremo, no limite. Final, o objetivo era ganhar uma mala cheia de dinheiro, né? Eu não sei da realidade desses reality shows. Sério. Eu acho que é tudo palhaçada, é tudo invenção, tá? Mas uma coisa é fato. A nossa vida, ela é muito mais intensa do que qualquer reality show que aconteça. Nós literalmente vivemos no limite na nossa sociedade. Nós vivemos uma vida completamente mais estressante, mais intensa, mais complicada, mais problemática do que qualquer coisa que possa passar na TV. E essa semana eu quero conversar com vocês sobre essa vida intensa que a gente vive. Essa vida maluca que a gente vive. Essa vida de extremos nas diversas áreas da nossa vida. Nós vamos fazer diversas aplicações para o nosso dia a dia. Eu convido você então a mergulhar comigo na história de um personagem que eu sou fã de mão cheia, José. Nós vamos mergulhar nos detalhes da vida de José e, enfim. E vamos ver como ele viveu no limite e o que ele fazia para sobreviver a tudo aquilo. E a gente vai então trazer as reflexões. Eu quero pedir algo a você. Eu sei que a tecnologia nos ajuda. Eu leio a Bíblia de vez em quando no meu iPhone, no meu tablet. Eu uso os aplicativos para eu escutar a Bíblia. Mas eu gostaria de pedir que você traga a sua Bíblia essa semana. Essa é a última que eu comprei. É a Bíblia da Galera Radical. Nova versão internacional. Particularmente, eu já li a Bíblia acho que
quase todas as versões que tem aí em português. Essa para mim é a melhor que tem na atualidade, a Nova Versão Internacional. As outras são boas, mas não tão quanto essa. É a que eu mais gosto. Então se você for comprar uma Bíblia, tudo bem, aquele que gosta daquele português mais arcaico, mais velho, vai lá, compra a revista atualizada, segunda edição. Mas se você quiser um português mais atual e bem fiel aos originais, Nova Versão Internacional. Essa aqui da galera radical é que tem comentários radicais e coisas legais, e eu sou meio assim, então eu comprei essa Bíblia para mim. Tá? Existem outras versões boas, mas eu gostaria de pedir que você traga a sua Bíblia. A gente tem esse hábito de trazer e levar a Bíblia. Deixa eu falar algo minha experiência com a Bíblia. Tá? A Bíblia é o meu livro de cabeceira, de cama, é o meu livro da mochila. Eu levo a Bíblia para tudo que é canto. E eu leio a Bíblia o tempo inteiro. Tá? Eu não sou aqueles que fazem o culto de manhã. Acordei, li o Reavivados pela sua palavra. E agora? Agora eu vou viver a vida. Não. Eu não faço isso. Eu leio a Bíblia e eu escuto a Bíblia o dia inteiro. Tem gente que está andando de carro e escuta a música, jornal, não sei o quê. Eu escuto a Bíblia. Tem gente que está na fila de não sei o quê e vai olhar o Facebook. Eu leio a Bíblia. Tem gente que não sei o quê, blá, 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 qualquer coisa. Eu só leio a Bíblia. E eu amo esse livro. Mais qualquer coisa nessa vida. E eu amo a Deus. Mais que minha filha e que minha esposa. Mais que minha família. E minha esposa sabe disso. É isso que eu mais faço durante o dia. E se eu estiver falando mentira, ela pode levantar e falar qualquer coisa. Eu gostaria que durante essa semana de oração, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você passasse a ler e amar esse livro aqui. Os meus números eu não gosto de ficar revelando. Porque tem gente que acha que eu sou meio metido, porque eu tenho cara de meio metido e tudo mais e tal. Mas esse ano eu já li a Bíblia mais de 3 vezes. A minha meta é ler 6 vezes esse ano, talvez mais. É a minha vida isso aqui. É a minha Bíblia. Eu pinto ela com giz de cera. Eu circulo ela, eu faço desenho. A minha vida está aqui. Eu gostaria de convidar você a trazer a sua Bíblia essa semana. Para que você abrisse a sua Bíblia e fizesse a sua vida aqui. Pô, eu gostei demais desse verso. Anota a data. Olha, quem falou foi fulano de tal. No horário da oração ele falou este verso. Eu nunca tinha pensado nisso. Num outro dia, num outro momento, quando você estiver triste, chateado, alegre, preocupado, você vai abrir a sua Bíblia e você vai se lembrar. Julho. Dia 17 de julho, olha, aquela noite, a gente leu este verso e isso aqui falou meu coração. Infelizmente isso não acontece no nosso tablet, no nosso celular. Por isso, traga a sua Bíblia. E a gente vai mergulhar na história de José. Eu dei um título para o estudo de hoje. O título é... E aí? E aí? Hoje eu quero falar quem é José. Ou quem foi José. Qual é a origem dele. Qual era a família dele. E assim por diante. Vamos começar? Bom, quando José nasceu, ele já tinha 11 irmãos. Tudo bem? Ele tinha 10 irmãos e uma irmã. O detalhe é que quando ele nasceu, o pai dele já tinha 4 mulheres. Ele tinha 2 esposas e 2 servas das esposas, que ele teve filho com todo mundo. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Deus nunca permitiu a poligamia. Ele tolerava a poligamia. O que é permitir, o que é tolerar? Permitir, você fala assim, ó, pode fazer, tá tudo certo, pode ir lá. Tolerar é quando você vira o rosto, tapa a cara e fala, ó, faz, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo.
E Deus tolera muitas coisas que nós fazemos, assim como Deus tolerou algumas coisas. E a poligamia foi uma dessas coisas. Quando a gente chega no Novo Testamento, Deus já chega com ordens diretas, estritas. Ele vai falar assim, ó, não, não. Não é nem de vez em quando, nem uma saidinha, nem nada. É uma só, pronto, acabou. Então escolha bem. Tanto é que Paulo fala assim, ó, é melhor nem casar. Tá? Porque depois que você casou, você vai ter muitos problemas na sua vida. Então eu prefiro que você fique como eu. Bom, como eu não tive esse dom, eu casei, sou muito bem casado, feliz da vida com a minha esposa, com a minha filhinha e tudo mais. Então, poligamia foi algo que Deus esteve tolerando. Agora, imagine você nascer em uma casa que quando o teu pai quis casar com a tua mãe, o teu avô obrigou o teu pai a casar com a sua tia. Vou repetir. Vamos lá. Imagine você nascer em uma família que o seu pai queria casar com a sua mãe e o seu avô fez seu pai casar com a sua tia. Quem que foi esse? José. Quando Jacó foi casar com a mãe de José, o avô, o Labão chegou, fez uma maracutaia e quando Jacó acorda, eu falei, peraí, eu não trabalhei por essa mulher aqui. Trabalhou por Raquel e a Cordelia. Tem coisa errada aí. Então, quando você nasceu, você tinha 10 irmãos e uma irmã. Da sua tia, você tinha 6 irmãos e uma irmã. Da empregada da sua tia, você tinha 2 irmãos. E da empregada da tua mãe, você tinha mais 2 irmãos. Literalmente, você foi o primeiro filho da mãe. Tudo bem? O primeiro. Sua mãe não tinha filhos, mas seu pai tinha um monte de filhos. Agora, vamos um pouco para o retrospecto da família de José. Vamos começar com Rubem. Você está aí com sua Bíblia? Você está com seu celular, hoje você está desculpado, tudo bem? Mas amanhã você traz sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 35, verso 22. Vamos lá. Vamos para o retrospecto da vida de José. Vamos lá, um pouco da família dele. Vamos mergulhar nessa história extraordinária. Gente, eu não sei se você tem humor quando você lê a Bíblia. Eu choro, eu dou risada. Gente, de vez em quando, a Bíblia é demais. É espetacular. Posso ler? Vamos lá. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com... Você está lendo aí comigo? Tá? Desculpa, 22, está aí na tela. Gênesis 35, verso 22. Vamos lá, de novo. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Agora, Bila era a mãe de Dan e Naftali, que eram irmãos de quem? De Rubem. Agora imagina só você sendo irmão do cara que deita com a tua mãe. Você entendeu? Imagina como era o ambiente familiar. Rubem foi e deitou com a mãe de Dan e Naftali, que eram irmãos dele. Meio irmãos. Volta um capítulo aí. Uma página aí na sua Bíblia. Gênesis 34. Vamos lá. Vamos para outra história. A irmã de José chamava-se Diná. E um dia, no capítulo 34 de Gênesis, a gente já vai ler daqui a pouco os versos. Um dia, Diná estava dando um passeio pela cidade. Eles moravam nessa época em Siquém. E ela lá, passeando, conhecendo a vizinhança e tal, fazendo novas amizades, aquela coisa arada toda, e passeando e tal. E um camarada chamado Siquém, que era filho de Amor, o governador da cidade, eu acho, porque a Bíblia não diz, então eu acho. Eu acho que o nome da cidade foi dado de Siquém por conta que Amor deu o nome do filho, em homenagem ao filho. E a gente tem alguns casos assim na Bíblia. Então, Siquém morava em Siquém, e daí Siquém viu Diná, curtiu tanto ela, que abusou dela. Só que depois que ele abusou dela, a Bíblia diz que ele passou a ficar apaixonado por ela. E ele chegou para o pai, como um bom homem, e falou assim: pai, pede ela em casamento para o pai dela.
E daí então Amor chegou para Jacó e falou o seguinte: olha, o meu filho se apaixonou pela tua filha, e ele quer casar com a tua filha, dá certo? Ele falou não. Mas por que não? Porque os meus filhos estão no campo. Deixa eles voltarem, e quando eles voltarem do campo a gente conversa. Daí voltaram todos eles. Tem gente que acha que José não trabalhava. Não é isso que a Bíblia diz. Ele trabalhava, só que ele contava o que ele fazia no trabalho. É por isso que os irmãos dele não gostavam muito dele, porque ele era o espião ali dos irmãos. Ou o X9, né? Ele caguetava tudo que os irmãos faziam. Mas tudo bem. E daí eles voltam do campo, e daí chega Amor e fala o seguinte: Jacó, e aí? Jacó chega para os filhos e fala assim: a nossa irmã, minha filha, Diná, foi abusada e o cara quer casar com ela. E daí os irmãos fazem um concílio ali, e daí eles começam a conversar e falam assim: não dá. Não dá, não pode. Por que que não pode? Porque eles são o quê? Incircuncisos. Vamos fazer um trato. Se todo mundo for circuncidado, daí a gente pode dar a nossa irmã em casamento, a gente casa com eles, e daí a gente faz negócios, e daí tá tudo certo. Beleza. Amor e Siquém gostaram muito da ideia. Ficaram felizes da vida e falaram assim: beleza. Convenceram a cidade inteira. Olha, gente, o gado deles vai ser nosso. E eles começaram a falar com os homens da cidade e tal, convenceram a todo mundo, e daí, tudo bem, vamos lá, circuncidar todo mundo. Você sabe o que é circuncisão? Sabe? Operação de fimose. Só que naquela época, gente, a operação de fimose era como? Na pedra. Afia a pedra aí, afia. Vamos lá! Quem é o primeiro da fila aí? Gente, não tinha anestesia, não tinha antibiótico, anti-inflamatório, não tinha 10. Afia mais que não tá boa não. Imagina. E daí a história diz o seguinte. Lê comigo aí. 25. 3 dias depois, tudo bem? Tá comigo? Gênesis 34, verso 25, olha a história. 3 dias depois, quando ainda sofriam o quê? De dores, claro, né? 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Vocês entenderam, né, a malandragem? Tem que circuncidar todo mundo. Eles já sabiam que os caras iam ficar mal. É claro que iam ficar mal, iam ficar com febre, eles iam ter diversas consequências daquele ato. Quando eles estavam no 3º dia, que era o pior dia, eles mataram todo mundo, roubaram a cidade inteira. E ainda levaram todas as mulheres embora. Falaram assim: você pegou uma, agora a gente vai pegar geral. Tá? Roubaram todo mundo. Os irmãos de José. Vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos agora para Judá. Abre aí comigo sua Bíblia, 38 agora. A gente já vai ler aí, pedacinho de Judá. Você conhece essa história? Judá e Tamar? Judá saiu da casa de Jacó e ele foi morar numa outra cidade e ele casou e teve 3 filhos. Tá? 3 filhos. Qual o nome desses 3 filhos? Onã e Selá. 3 filhos. E daí casou com Tamar. Mas a Bíblia não diz o porquê, mas Deus não se agradou do que estava fazendo e matou ele. A Bíblia não fala. Na época do povo de Israel, existia a lei do levirato, que o filho mais velho que estava vivo deveria casar com
a esposa do falecido, e o primeiro filho que nascesse então da esposa do falecido não seria filho dele, mas seria filho do irmão que havia falecido. E então o que aconteceu? Onã foi dado em casamento a Tamar. Só que Onã não queria que Tamar tivesse um filho para que o filho não fosse de Er. E ele fazia o coito interrompido. Estava tendo relações sexuais e na hora da ejaculação, ele parava a ejaculação e ejaculava na terra. E a Bíblia diz que aquilo que ele fez foi algo horrível aos olhos de Deus e Deus o matou. E daí Judá chegou e falou assim: já perdi 2, não vou perder o terceiro. Tenho medo do meu filho, o Selá, que seria o terceiro filho, então casar com Tamar, e vai que tem uma maldição nessa mulher que mata todo mundo, não vai casar. Não vai casar. O que aconteceu? Ele disse assim: olha, Tamar, meu filho Selá não está na idade ainda de casar. Vai para sua casa e quando chegar a hora dele casar, que ele é muito novo, chegar à puberdade e tudo mais, puder ter filhos, eu chamo você e você casa com ele. E Tamar foi embora. E ela ficou sabendo que Selá cresceu, estava na idade de casar, mas não havia sido dado em casamento. Então um dia, a Bíblia diz que Judá estava nas terras de Tamar, ele estava para tosquiar as ovelhas, cortar uma lã, fazer um churrasco, essas coisas tal. E daí Tamar chegou, tirou as roupas de viúva, foi para a porta da cidade, se vestiu como prostituta e se disfarçou. Judá chegou, olhou a lataria, falou: encaro, o que você quer? Daí ela disse assim: dá um qualquer coisa aí. Tá, eu vou te mandar uma ovelha então, um cabrito. Tá, mas até você me mandar, o que eu ganho? Ele falou: o que você quer como garantia? Deixa o seu selo e o seu cajado. Daí ficou o selo e o cajado. Ele foi, teve relações com ela e ela o quê? Engravidou. 3 meses depois a Bíblia diz: olha, sua nora se prostituiu. Daí Judá chegou e falou assim: leva ela para fora da cidade e a queimam viva. Pode queimar. Lê comigo, verso 25 e 26. Quando ela estava sendo levada para fora, imagina, gente, para onde você está indo? Estou sendo levada para ser queimada. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. O irmão que se deita com a nora. 37 agora, capítulo 37, você está aí com a sua Bíblia, né? Lê comigo. Antes da gente ler, essa é a história talvez mais conhecida de José, antes dele ser governador do Egito. A gente vai falar sobre tudo isso nos detalhes, agora a gente só está levantando o histórico familiar dele. José era o predileto do pai, ganhou uma túnica bonita, né? Um terno Armani, gravata de seda. E os irmãos ficaram morrendo de inveja dele. Ele teve 2 sonhos. A gente vai contar os sonhos durante essa semana. E ele contou para os irmãos, e os irmãos ficaram morrendo de inveja. Você vai governar sobre a gente o quê? Você tá louco, seu moleque? Só porque você é o predileto do pai, a gente te dá uma surra. Ai, sai daqui. Olha lá, lê comigo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: olha, não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele.
Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Verso 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram longe, jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Só um detalhe, vocês sabem quem eram os ismaelitas? Sabe? Eram filhos de quem? De Ismael. Quem que era o pai de Ismael? Quem? Abraão. Abraão teve quantos filhos? Não, mais. É que a gente só lembra de 2. A gente lembra de Isaac e de Ismael. Só que depois que Sara morre, ele tem vários. Tá? Tem vários. Mas esses vários a gente não se lembra. Mas tudo bem. Isaac teve quantos filhos? Quantos? Isaac. 2. Agora é 2, certo, tá? Certinho, 2. Quais eram os 2 filhos de Isaac? Jacó e... Ótimo. Então eles eram primos. Aqui o negócio foi em família. Eles viram os ismaelitas, olha lá os primos distantes da gente. Chega aí. O que fizeram? Vamos lá. Verso 25. Ao assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, Judá, hein, grava esse nome, Judá. Que ganharemos se mataremos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos o quê? Concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. É isso aí. Essa é a família de José. Posso fazer uma pergunta? A minha pergunta é essa aí, ó. E aí? Quem era José? José era 1 em 13. 13 irmãos. Ele era 1 em 13 irmãos. Sua casa, seu pai tinha 4 mulheres. O irmão mais velho se deita com a mulher do pai. O outro irmão se deita com a mulher do filho. Os seus outros irmãos mataram uma cidade inteira. E eu pergunto, e aí? Quem que era ele? Sabe quem ele era? Filho de Jacó? Não. Neto de Abraão? Não. Neto de Isaac? Não. Bisneto de Abraão? Não. Sabe quem ele era? O fiel. Não importa quem são os meus irmãos. Não importa quem seja o meu pai. Não importa quem seja a minha família. Eu sou o que eu quero ser. Não importa o que eles são. Não importa. Não importa a minha antecedência, não importa o meu passado, não importa de onde eu vim, eu sou aquilo que eu escolho ser. Não aquilo que os meus antepassados foram, qualquer outra coisa. Só mais um retrospecto familiar. Abraão, né? Pai da fé. Abraão partiu dali para a região de Negueb, do Negueb, e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era o quê? Abraão. Mentiroso. Ok. Bisavô. E o avô? Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é o quê? Ok. Mentiroso. E o pai? Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar... Desculpa, cadê o pai? Esse é o pai. Não, o pai não. O pai não está aqui. Ou esse é o pai? Esse é o pai? Vocês têm certeza que é o pai? Volta aí, gente. Esse é o pai? Não, não é o pai. Sabe por quê? Porque o pai é mentiroso pro avô de José. Chegou na hora. Eu acho que eu tinha esse slide do pai. Ele não quer funcionar agora. Cadê?
tecnologia tem vida própria. Vocês sabem disso, né? Funciona quando quer. Bom, passa aí para mim. Passa mais um slide aí. Vamos no manual aí que vai ser mais fácil. Vamos para Jacó. Bom, se não passar, põe mais um. Foi? Bom, agora foi do começo. Tá, vamos para Jacó. Quem que Jacó era? Mentiroso. Enganando todo mundo. Mentiu para o seu pai. Chegou Isaac e falou o seguinte: Esaú, estou ficando velho e eu vou te dar uma bênção. Daí sabe o que aconteceu? Sabe, né? Rebeca ouviu a história, falou o seguinte: não, Esaú não é o filho da promessa. Deus me revelou que Jacó é o filho da promessa. Daí chegou diante de Isaac, falou o seguinte: oi pai, cheguei com o sacrifício, cheguei com a oferta aqui que o senhor pediu, o churrasco, o assado, a janta especial que o senhor pediu para mim. Quem que é você, meu filho? Ah, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Bisavô, o avô e o pai. E José? Não. José não era mentiroso. José é o cara mais íntegro que está registrado no livro de Gênesis. Você vai falar assim: mas pastor, tem Enoque também. É verdade, tem Enoque, mas Enoque a gente não tem detalhe nenhum da vida dele. Agora de José, acha um defeito dele. Um defeito de José. Jacó disse a seu pai: eu sou o quê? Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Esse era o pai. Pai, avô, bisavô, os irmãos. Quer um antecedente pior que esse? Quer? Quer algo tão ruim assim? E quem é José? José é fiel. Por quê? Porque ele escolheu ser fiel. E ponto. Ah, mas não sei quem. Não. Eu não quero ser. Não quero. Não importa. Não importa. Eu simplesmente não quero ser. Aí eu te pergunto: e quem é você? Quem é você? Ah, pastor, meu pai é todo errado, meu. Meus irmãos. Pô, meu governo. Tá louco. Brasilzão, olha aí, como que eu vou ser alguém nesse país? Que desculpa você vai ficar dando para Deus para você ser aquilo que Deus quer que você seja? Que desculpa. Seu nome é Fernando, mas se apresente aí, pessoal. Olá, bom sábado. Meu nome é Fernando. Okay. Eu tenho 26 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu moro com a minha família, minha mãe e meu irmão. Ótimo, legal. Ok. Vamos lá, Fê. Hoje, qual que é a sua profissão? O que você faz? Eu sou médico. Ótimo, legal, legal. Muito bem. E aí, como foi sua história, o seu estudo? Estudou aonde? Qual escola você estudou? Fala aí pra gente. Eu não sou adventista desde berço, mas a minha mãe era adventista desde que eu era muito, muito pequeno. Então eu cresci num lar com algumas dificuldades, mas um lar praticamente adventista. Legal. E eu estudei na escola adventista a maior parte da minha vida. Ótimo. Depois fui fazer faculdade de medicina, mas a parte da formação básica foi uma formação adventista. Ótimo, mesmo. legal. Que escola você estudou? Na de São Miguel. São Miguel. Eu fui capelão lá em São Miguel, 3 anos. Miguel é Miguel, hein? Que coincidência. Pois é. Tudo bem, legal. Fez cursinho para passar no vestibular? Não. Não? Ah, legal. Ok, que faculdade que você fez? Eu fiz a Santa Casa, aqui em São legal. Paulo. Não fez cursinho para passar na Santa Casa, né? Mas eu era bem estudioso. Tô percebendo isso. Legal. Muito bem. A gente se conhece um pouco, né? Eu conheço mais ainda a sua mãe, a professora Márcia. A minha mãe trabalhava com o pastor Rafael. Era professora ainda ela em São Miguel? Ou não? Traiu São Miguel. É assim mesmo. Foi embora. Mas aqui tem
alunos que estudaram lá em São Miguel, conheciam a professora Márcia e tudo mais tal, e estudaram com o Rafa, que está ali. Dá um oi, Rafa, o pessoal, que é irmão do Fernando, tem amigos aí, ótimo, legal. Como que foi o seu processo na escola, na faculdade, o que você conseguiu, o que foi de diferente que aconteceu com você, terceiro para o quarto ano, teve um negócio legal, conta aí pro pessoal, o que foi? Durante a minha formação, eu passei por várias dificuldades, principalmente nessa época do colégio, a gente teve milhões de dificuldades, algumas muito mais importantes que outras, principalmente questões financeiras, porque os meus pais são separados, minha mãe teve que sustentar a casa sozinha, ela estudava na época, ela trabalhava, ela cuidava dos 2 filhos, então a gente assumia muitas responsabilidades. A gente morava em São Miguel, que não é a região mais agradável de São Paulo. Há preocupações de se morar em São Miguel, mas depois que eu entrei na faculdade, acho que as dificuldades começaram a aumentar, porque a faculdade de medicina é integral. Então, eu não tinha tempo para me dedicar a ajudar em casa, eu não conseguia trabalhar, eu conseguia bolsas de estudos para complementar, então fazer pesquisa científica, mas eu sempre fui bastante esforçado no estudo, então, durante o terceiro ano da faculdade, eu consegui uma bolsa para fazer um intercâmbio. Certo. Para onde você foi no intercâmbio? Eu fui para Harvard, que é uma faculdade que fica em Boston, no Nordeste dos Estados Unidos. Ótimo, legal. Tá, e você aprendeu inglês como? Eu era muito estudioso, então eu era autodidata, eu estudava por conta própria. Legal. Tá. Quantas vezes você foi para Harvard? Pela faculdade, a minha faculdade tinha um intercâmbio que era formalizado com a faculdade de Harvard. Então, a gente fazia um processo seletivo, tinha entrevistas, tinha provas, tinha discussão de um projeto científico. Eu já fazia projetos científicos aqui no Brasil. Então, eu fui uma primeira vez como aluno da minha faculdade para lá. Mas a minha orientadora acabou tendo uma relação boa comigo e ela me chamou para voltar para lá. Então, eu passei 3 meses inicialmente fazendo um projeto de pesquisa e depois eu passei mais 1 ano durante a minha graduação morando em Boston, estudando em Harvard. Legal. Com pais separados? Eu acho que... Com problemas financeiros em casa, sem cursinho, sem aulinha de inglês. E aí, você vai ficar dando desculpa para quê? Acho que José enfrentou muitas dificuldades. Eu não consigo me colocar assim na situação parecida com a dele. Mas eu entendo que parte de você enfrentar as dificuldades é você saber a que você se propõe. Eu acho que encarar uma dificuldade como um obstáculo, um empecilho, é a forma errada de você ver. A dificuldade é um desafio que Deus coloca na sua vida para te tornar uma pessoa melhor e para guiar o seu caminho para onde você deve seguir. Fê, deixa eu fazer uma última pergunta para você. Você sempre foi bem estudioso, bem organizado nas suas coisas. E Deus? Aonde Deus estava nessa história toda? Eu fui criado nesse lar que tinha certas dificuldades, então é um lar fragilizado, mas a minha mãe sempre foi fiel a Deus e ela acabou passando isso para a gente, tanto para mim quanto para o meu irmãozinho que está ali. Então, sempre foi uma prioridade, eu sempre fui responsável em seguir os ensinamentos de Deus e me dedicar a essa questão. Acho que a parte da vida espiritual ajuda você a encontrar sentido no que você faz. É isso? O médico? Não. Ele é o Fernando, 26 anos, um jovem fiel. E ser médico? É só um extra que Deus deu para ele. E estudar em Harvard? É um presente que Deus deu para ele. Aluno de Santa Casa? É só um presente que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele é o Fernando, um jovem fiel. Você. Quem que você vai ser? Não tem família. Não tem problemas. Não tem Brasil, sociedade, qualquer outra coisa que possa desviar de você ser aquilo que você quiser ao lado de Jesus Cristo. Fez sentido? Muito.